Bom, na quarta-feira passada, nós começamos falando sobre neuroanatomia vascular, e depois nós iniciamos a aula de infarto falando sobre a cronologia do infarto, para que nós pudéssemos entender as imagens de tomografia e ressonância ao longo da evolução do que o parênquima cerebral sofre com o processo de infarto. Hoje, especificamente, nós vamos adiantar um pouco mais o estudo sobre infarto e vamos conversar especificamente o que nos interessa de imagem para orientar conduta. Vamos tentar fazer o mais prático possível, né? Esse primeiro slide aqui é ilustrativo aí lá de Foz do Iguaçu, né? Um lugar maravilhoso que eu adoro. E para contrastar duas coisas interessantes que a gente vai ver na aula aqui, para pegar esse gancho aqui. Ó. A primeira é a beleza natural da fisiologia do infarto, que seria o equivalente às cataratas aqui. Ó. Espetáculo, realmente. Não é nada tão belo quanto as cataratas do Iguaçu. Né? E, por outro lado, também o que o ser humano é capaz de fazer. Transformar em imagem a fisiologia cerebral, nas imagens cerebrais, sem invadir o doente, é uma coisa fantástica, quase como Itaipu, aqui, né? Uma obra espetacular. Então, vamos lá. Bom, então, de uma maneira bastante pragmática, hoje em dia, o paciente que chega na emergência com AVC isquêmico agudo, ele vai ser estratificado de acordo com o tempo e com a imagem. Então, a partir do momento em que ele entra na emergência, ele vai ser encaminhado para o setor de imagem e ele vai fazer TC, ressonância ou ambas. Na maioria das vezes, ele vai fazer somente a tomografia computadorizada e ele tem que sair do setor de radiologia com várias perguntas a serem respondidas. Tá? Então, inicialmente, ele vai para TC, se a TC sem contraste definir que ele tem um infarto, ele já começa o trombolítico já na sala, dentro do tomógrafo. A partir daí, a gente faz um estudo angiográfico, injeta contraste, faz angiografia. Algumas máquinas já permitem, numa única injeção, fazer angiografia e perfusão, outras você tem que fazer injeção separada. Se puder, e o paciente tiver condição, se ele sair da tomografia e puder fazer uma ressonância, melhor. Se não puder, tudo bem, a gente quebra o galho só com a tomografia. Se tiver hemorragia, o trombolítico está contraindicado, ou se for uma outra razão, nós vamos ver mais adiante, como o tumor, por exemplo. Se o paciente estiver sem hemorragia e a área do infarto for pequena, um aspects maior que 7, vamos ver isso daqui a pouquinho, ou uma área de difusão alterada pequena, esse paciente, se tiver até 4 horas do início do quadro, ele vai fazer o trombolítico venoso, já começar o trombolítico venoso, logo após a fase sem contraste da tomografia, com o paciente ainda no tomógrafo. Fazendo angiografia, se o paciente tiver um trombo em grande artéria, ele vai sair dali, já após a trombólise venosa, e vai fazer a trombectomia arterial. Se o paciente, após fazer o estudo perfusional, não mostrar penumbras ou tiver colaterais pobres no estudo angiográfico, a trombectomia realmente tem que ser discutida bastante. Bom, em regra geral, o que se faz hoje no mundo? Existem, basicamente, 3 grandes correntes. Né? Tem uma corrente que usa a penumbra através de imagem para estratificar o paciente que vai à trombectomia ou não. Há uma outra corrente que usa a chamada um mismatch clínico, ou seja, uma diferença entre umas alterações clínicas muito exuberantes para pouca área de infarto. Isso é um mismatch clínico. E um terceiro grupo que está cada vez aumentando mais é fazer trombectomia em todo mundo. Se o paciente tiver uma obstrução de grande vaso, eles vão tentar desobstruir, achando que isso pode ter, de alguma maneira, um benefício futuro. Mesmo que a gente não consiga quantificar, em termos clínicos, a melhora imediata,
pode ser que no futuro esse adicional de sangue que o paciente receba com a reperfusão possa ser provado ser benéfico ainda no futuro. Então, basicamente, no mundo existem esses 3 grupos. Tá? Bom, então o que nós vamos ver aqui representar em imagem são essas alterações no parênquima cerebral. A imagem do trombo, a imagem do núcleo de infarto ou core do infarto e a imagem de penumbra, ou seja, uma área de isquemia, em que eu não consigo notar nenhuma alteração anatômica evidente, principalmente na tomografia, porém, quando eu faço um estudo fisiológico, um estudo perfusional, eu consigo demonstrar a presença de área de isquemia, que é uma área em risco, é uma área que tanto pode evoluir para ampliar a área do infarto, quanto pode evoluir para a total recuperação. Lembrar um ponto fundamental é que toda terapêutica visa tratar a área de isquemia. Uma vez a área infartada, nós não temos mais nada para oferecer para o paciente. Então, tudo se desenvolve para que nós possamos tratar a área de isquemia. Muito bem. Como se manifestam nas imagens essas alterações que nós vimos aqui? A área de trombose na TC sem contraste, ela apresenta como uma hiperdensidade a visualização direta do trombo. Lembrar que esse trombo ele é bem observado nas artérias maiores, mas a partir, na cerebral média, a partir dos ramos M2, fica muito difícil vê-lo. Mas carótida interna, cerebral média, até o ramo M2 dá para ver bem, na artéria basilar dá para ver muito bem. Enfim, até o ramo A2, o ramo P2, essa hiperdensidade, né, dentro da artéria é possível de ser visibilizada. Quando eu faço a angiografia por TC, o correspondente daquela trombose é a falha de enchimento. Se houver um trombo de mais idade, ele pode não ser hiperdenso. E a única visualização na angiografia vai ser a falha de enchimento. Na angio-RM, a ausência do sinal de fluxo é a regra. Se eu injetar gadolínio, eventualmente pode ser necessário fazer uma angiografia por RM injetando gadolínio, na maioria das vezes não precisa, vai ser uma ausência de sinal. Nas imagens anatômicas aparece uma ausência do flow void. A imagem do núcleo do infarto ou do core, ela é bem vista na difusão. Na TC sem contraste aparece como uma área de hipodensidade, a gente vai quantificá-la pelo Aspects. Nas imagens fonte da angiografia aparece como uma área de baixa concentração de contraste, e a gente utiliza também essas imagens fonte da angio para fazer um Aspects pós-contraste. E da perfusão nos permite estabelecer de forma com ressalvas a área do infarto, correlacionando com o CBV diminuído, tanto na TC quanto na RM. Obviamente, na RM eu não preciso que eu tenha difusão. E a área de penumbra vai estar relacionada à área de CBF, né, a área de fluxo, ou a área de tempo de trânsito médio no estudo perfusional. Obviamente, separando esta área da área do infarto. Muito bem, então essas são as perguntas a serem respondidas no setor de imagem quando entra um paciente com um AVC isquêmico agudo. Aquela lesão é um infarto ou é uma outra lesão? Qual o tamanho da área infartada? Isso é fundamental, uma vez que, se o infarto for muito grande, tem que se questionar, sobretudo a trombectomia, porque nós não tratamos infarto, nós tratamos isquemia. A perfusão e a angiografia para responder às perguntas: há obstrução de grandes artérias, há penumbra, há boas colaterais nesse estudo angiográfico. E, se o paciente puder, o ideal é que ele complemente no setor de imagem com uma RM. É possível, já tem vários trabalhos mostrando que é tão rápido hoje você fazer talvez um flare API e uma difusão, e você não vai levar mais que 10 minutos para fazer um exame de ressonância. É uma informação tão importante ter a área real do infarto, que, na minha opinião, vale a pena, e de muitas pessoas, mas está praticamente cada vez se fazendo menos ressonância magnética, mesmo que você tenha à disposição.
É óbvio que existem uma limitação estrutural, onde nem todo hospital tem ressonância magnética 24 horas por dia, mas até nos que tem, eles estão deixando de fazer. Muito bem, então aqui dois casos interessantes, diagnosticados como AVC isquêmico agudo, clinicamente, por médico experiente na emergência. Um paciente era uma hemorragia hipertensiva e um outro paciente com glioblastoma multiforme. Então, aqui acabou a investigação do paciente, né? A segunda etapa é qual o tamanho da área infartada. Isso é algo bastante importante de ser feito na primeira avaliação. Se não aparecer na TC ou for pequena, já inicia a trombólise venosa. As formas de aparecer o núcleo do infarto, né? A ressonância é mais fácil. E aqui, isso aqui nós procuramos. Observem aqui essa imagem, se compararmos aqui a hiperdensidade natural que existe da substância cinzenta dos núcleos da base, aqui permeando a substância branca do telencéfalo. Observem desse lado direito aqui, que há uma hipodensidade ou perda da definição dessa substância cinzenta, um sinal extremamente sutil. Num exame, você desavisadamente pode deixar passar, a não ser que você esteja focado na clínica do paciente, aí você vai buscar isso, modificar a janela para que você possa realçar essa diferença. E o fato de você identificar a lesão tem importância prática, repetindo o que eu já havia falado na semana passada, tem importância prática no prognóstico. Mais da metade dos casos, nós não vamos ver, nos pacientes com AVC isquêmico agudo, nós não vamos ver tomografia alterada. Se tiver alterada, isso tem implicância prognóstica. Os pacientes que apresentam alteração precoce na tomografia, usualmente, eles evoluem com uma área de infarto maior. Além disso, na TOC a gente pode usar ainda isso, a imagem fonte da angiografia permite que a gente identifique uma forma de sensibilizar o aspects aqui, no sentido de identificar áreas com menor concentração de meio de contraste intravascular. A imagem fonte da angiografia, isso aqui não confunda, por favor, sobretudo os residentes, não confunda isso com hipocaptação do meio de contraste. Não tem nada a ver com captação isso aqui. É um pool de contraste intravascular menor do que o restante do parênquima. Não é uma imagem fácil de ser obtida, é preciso janelar. Isso aí, no jargão geral aí dos corredores, eles chamam isso de difusão de pobre. Então, essa imagem fonte da angiografia, uma imagem bem granulada, a gente consegue eventualmente identificar um pool de contraste intravascular diminuído regional. E, a partir do momento que a gente faz a perfusão, a gente consegue identificar nos mapas de CBV, são os mapas que melhor se correspondem com a área final do infarto. Tá? De todos os mapas que nós vamos ver mais adiante, o CBV é aquele que se correlaciona melhor com a área final do infarto. Muito bem, então casos aqui, paciente jovem fazendo um AVC, nós estamos aqui diante de uma artéria cerebral média esquerda trombosada, uma hiperdensidade. Lembrar só o fato de que paciente mais idoso, com artérias mais ateroscleróticas, essa hiperdensidade causa muitas dúvidas, fica muito difícil ver em pacientes com muita doença ateromatosa essa hiperdensidade, a gente vê onde não tem hiperdensidade de grandes artérias. Nesse caso aqui, eu não consegui observar alteração nenhuma em núcleos da base, nem na região cortical, muito menos nesse plano aqui. Então, seria uma TC, o parênquima praticamente normal, eu não vi nenhuma normalidade, com uma trombose na cerebral média aqui. Esse caso aqui nós acabamos de ver, né, uma hipodensidade dos núcleos da base. Na região um pouco mais alta aqui, eu não consigo ver nenhuma alteração em relação ao hemisfério contralateral. Aqui é mais fácil de ver, uma área grande aqui. Em tese, isso aqui já, por si só, já contraindicaria já qualquer terapêutica. Uma área grande de infarto, uma área maior do que 50%, ou por volta de 50% do território da artéria cerebral média à esquerda, uma área grande de infarto aqui.
e realmente a paciente evoluiu com uma área muito grande aqui de infarto, pegando quase todo o território da cerebral média esquerda, numa área poupada aqui na frente. Seguramente mais de 1/3 aqui, ó. Então, esse trabalho aqui foi que, a partir dele, que lá nos Estados Unidos, o FDA autorizou o uso de trombolítico. Então, os critérios de imagem eram basicamente uma TC sem contraste, que não tivesse hemorragia, e uma TC sem contraste normal, e se tiver lesão, que a lesão não fosse maior do que 1/3 do território da artéria cerebral média. Aqui reside um problema, que é você ter em mente e conseguir identificar na imagem o que realmente representa 1/3 do território da cerebral média. É algo absolutamente subjetivo e que varia muito intra-observador, de acordo com o dia, e inter-observador mais ainda. Então, os camaradas, os canadenses, eles bolaram aqui um ovo de Colombo aqui, para resolver esse problema. Foi a criação desse Aspects aqui. Eu acho o Aspects difícil, mas ele é difícil de usar na prática aqui, principalmente em pacientes idosos. Se tiver lesão prévia, então não dá para usar, é impossível de usar. Ou então você usa, mas tem uma margem de erro gigantesca. Mas em pacientes jovens, se não tiver nenhuma lesão prévia, talvez fique mais fácil aqui usar. Bom, mas a base do Aspects é você setorizar apenas 2 planos de corte da tomografia computadorizada e você definir aqui 10 pontos. Você não vai olhar de forma aleatória e buscar a imagem. Você vai olhar ponto por ponto. Da mesma maneira, hoje, como nós estamos fazendo para quantificar áreas de opacidade no COVID. A gente divide, olha por lobos, fica mais fácil você quantificar a área geral. Então, separando por setores, a gente consegue identificar mais facilmente, comparando um hemisfério com o outro, as áreas alteradas. Então, são 10 pontos aqui, 6 áreas corticais e 4 áreas mais profundas, cabeça do caudado, cápsula interna, o núcleo lentiforme e a ínsula aqui. Faço uma ressalva aqui para a ínsula. A partir de uma certa idade, toda a ínsula tem alguma hipodensidade. Então, é a área mais difícil de se avaliar pelo Aspects aqui. Então, nesse caso aqui, um paciente mais jovem, onde fica mais fácil de quantificar pelo Aspects, eu daria aqui, nesse caso aqui, algo em torno de 5 a 7. Não dá para ir muito mais além disso, de você cravar isso com certeza. Muito bem. A terceira etapa é você fazer um estudo angiográfico, né? Saber se tem obstrução de grande artéria, porque a trombectomia intraarterial na verdade, o grande método que transformou a conduta no paciente com AVC isquêmico agudo. A trombólise intravenosa, para se ter uma ideia, de forma geral, você trata 14 pacientes para melhorar a vida de um. Na trombectomia intraarterial, você trata 3 pacientes e melhora a vida de 2. Então, realmente, é o grande método. Se puder o paciente ser tratado com trombectomia intraarterial, é para ser feito de forma urgente, é o grande método a ser utilizado. Então, se o paciente tiver obstrução de grande artéria, carótida interna, cerebral média até o ramo M2, cerebral anterior é mais difícil de desobstruir, mas é possível. Basilar, sempre que possível, tem que tentar desobstruir. Cerebral posterior é muito difícil de ser tentada, mas vertebrais e basilar, com certeza. Então, se tiver obstrução nessas grandes artérias, é possível se chegar com um aspirador, né, com os extratores de trombo e desobstruir essas artérias aqui. O dado fisiológico, em muitos centros, se usa a imagem para indicar, inclusive, quando se fazer a trombectomia, usa-se a penumbra, então a gente pode fazer isso. O estudo de colaterais também dá a ideia prognóstica. Os pacientes que tenham colaterais ruins, provavelmente esses pacientes vão ter infartos muito grandes. Lembrar o detalhe é que nós tratamos isquemia. E o paciente, quando tem uma obstrução de uma grande artéria, o que faz com que ele mantenha ainda a isquemia e não infarte são as colaterais. Se ele tiver colaterais boas, ele dá tempo
suficiente para que o sistema hospitalar possa tratar ele. Dá tempo de fazer o diagnóstico, chamar a equipe de neurointervenção para fazer a trombectomia arterial. Tá? Muito bem. Então, aqui ó, a visualização da trombose. Na TC sem contraste, na angio-TC a falha de enchimento, e aqui também a diminuição do sinal de fluxo, aqui, ó, uma debilidade de fluxo na carótida interna, aqui na cerebral média. Aqui. Isso aqui pode ser um caso até de lesão combinada, né, de lesão baixa no pescoço e uma lesão mais alta intracraniana. Esse é o detalhe aqui ó, do sistema anastomótico, são as colaterais aí que vão ajudar o paciente a ganhar algum tempo para que ele possa ser tratado. Mais ou menos o que a gente está fazendo hoje aí com esse isolamento social parcial e esse estrangulamento econômico aqui. Ó. Nós estamos utilizando as colaterais possíveis para dar tempo do sistema hospitalar poder tratar adequadamente os pacientes. Então, aqui ó, são as colaterais. Nesse caso aqui, ó, nada a fazer. Esse outro caso aqui, apesar de as colaterais não funcionaram e o paciente aqui ó, fez um infarto muito grande com essa obstrução proximal. Aqui não adianta. Usando uma analogia lá que eu aprendi lá na represa, lá de Itaipu, para pegar a história da represa, numa situação hipotética, se aquele grande lago lá que foi construído, né, que foi formado a partir do represamento lá do Rio, se houver uma seca e o lago acabar de uma hora para outra, se formarão inúmeras trincas naquela represa que, uma vez reenchendo o reservatório, essas trincas farão com que a represa exploda. Então, talvez usando numa analogia, a gente possa aplicar nesse caso aqui. Ó. Quando a obstrução ela leva a um infarto muito grande, se houver uma reperfusão nesse leito destruído, com vasos destruídos, com a barreira hematocefálica completamente perdida, é possível que a gente cause mais dano do que benefício. Tá? Em contrapartida, se o paciente tem colaterais suficientes, a área do núcleo do infarto é pequena e a área de isquemia é grande, apesar de ter uma obstrução proximal aqui, esse é o caso ideal aqui, ó, para que ele possa ganhar tempo com as colaterais e com a trombectomia ele ter a restauração do fluxo principal e salvar esse tecido. Muito bem. Aqui, então, alguns aparelhos mais modernos permitem que a gente faça esse estudo de colaterais utilizando reformatações a partir da perfusão. A perfusão, a gente faz uma aquisição, são 30 séries. Cada série a gente pode reconstruir usualmente com 25 imagens, isso no intervalo de 3 minutos. Então, a gente escolhe aleatoriamente, aqui, estou dando um exemplo aqui, ó, em segundos, os blocos que nós vamos fazer a reconstrução MIP, e aqui nós vamos perceber aqui as colaterais. Ó. Desse lado de cá direito não há vasos cheios arteriais, e aqui já há vasos arteriais no hemisfério cerebral esquerdo preservado. A partir do 10º já começam a aparecer aqui as colaterais, aqui quase igual do outro lado, aqui as colaterais, quer dizer, significa colaterais, eu estou me referindo aos ramos arteriais da cerebral média que estão cheios, mas não pela via original, estão cheios por uma via alternativa. E observem como perdura o enchimento desses vasos arteriais por colaterais e ele permanece aqui na fase mais tardia. Então, se nós pudermos aqui, ó, comparar aqui, ó, com a vascularização do hemisfério normal, possivelmente aqui ó, essa região aqui está mais preservada aqui, ó, nesse caso, tá? Comparando um lado aqui com o outro. Tá? Não está 100%, mas está bastante razoável aqui essas colaterais. Bom, muito bem. Então, aqui, ó, nesse caso, vamos ver aqui, ó, como é que eu tiro esse treco aqui? Muito bem. Então, aqui, ó, estudando colaterais boas, olha a obstrução aqui no ramo, nesse segmento M1 aqui à direita, e aqui aparecem alguns raminhos colaterais,
e aqui um pouco mais à frente, né, no tempo e mais acima do nível, a gente vê bons ramos colaterais. Isso é uma circulação colateral boa. Neste outro exemplo aqui, ó, uma obstrução aqui mais distal, já um segmento M1 pós-bifurcação. Observem aqui, ó, aparecem ramos arteriais razoáveis, cheios de forma retrógrada ou por ramos anastomóticos diversos, e aqui colaterais também razoáveis. Colaterais mais discretas, observem a obstrução aqui de M1, poucos ramos arteriais nesse leito. Isso aqui, ó, um leito bastante desprotegido, né, por ramos colaterais. Aparecem esses ramos colaterais mais altos aqui em cima. E aqui o caso mais severo, onde eu tenho, além da obstrução aqui de M1, observe aqui, aparece um único ramo arterial aqui, ó, e todo esse leito arterial aqui, ó, ausente. Isso é o que chamam os autores de um padrão de colateral maligno. Isso aqui quase sempre corresponde a uma área de infarto muito grande. Então, na fisiologia do infarto, nós vamos estudar agora um pouquinho aqui de perfusão. Um detalhe interessante é saber o seguinte, né? É muito fácil estudar perfusão se você invadir o doente. E isso já há mais de 50 anos, e principalmente em animais, já se tem uma ideia clara do que acontece no parênquima cerebral quando você submete ele à isquemia. Então, na década de 70, lá um grupo de pesquisadores lá na Califórnia, eles estudando isquemia em macaco, eles descreveram praticamente todas as alterações fisiopatológicas do infarto, e a gente usa isso até hoje, e a gente identifica o que acontece na imagem. Então, de uma maneira geral, numa linha de tempo, o que acontece a partir do momento em que se faz uma obstrução arterial, se ocorre uma obstrução arterial, começa gradualmente, né, a diminuir a perfusão cerebral. Inicialmente, o fluxo sanguíneo se mantém constante às custas de um aumento de volume, aumento do CBV. Ele se mantém num platô, garantindo a perfusão por algum tempo, e depois isso decai. E a última reserva estratégica, o último recurso fisiológico que o parênquima cerebral tem para tentar salvar um leito isquemiado e aumentar a taxa de extração de oxigênio. Então, esse fenômeno é algo dinâmico, e o paciente, quando ele vai entrar na máquina para que nós possamos fazer um estudo perfusional, nós vamos tirar uma foto do paciente. Naquele momento em que ele está ali dentro da máquina, ele tem aquele estado fisiológico no que se refere à perfusão. A partir do momento em que ele sai da máquina, a situação já pode mudar completamente em minutos. Então, isso é um processo extremamente dinâmico. E ele é tão dinâmico que ele acontece de forma diversa. Por exemplo, nas obstruções arteriais tronculares, esse processo ocorre numa fase de tempo, num espaço de tempo muito curto. Em contrapartida, se você pegar, por exemplo, uma criança afogada, esse processo de isquemia ele é mais longo. Então, é um detalhe importante ter em mente que quando o paciente entra na máquina, a gente vai fazer um exame, a gente vai ter uma conclusão a respeito do estado fisiológico, mas aquilo só serve para aquele momento. Minutos depois, aquilo ali pode estar completamente diferente. Muito bem. Existem várias maneiras da gente estudar de forma não invasiva, né, o paciente sob o ponto de vista da perfusão. O que a gente lança a mão com mais frequência é TCRM, o PET é ótimo, os outros métodos de medicina nuclear também são muito bons, mas eles não entraram na prática clínica por diversas razões. Mas TC e RM se tornaram uma ferramenta usual na prática clínica. Bom, muito bem, vamos ver primeiro aqui com relação à perfusão na RM. Então, uma revisão disso, de efeito do Gadolini. Nós estamos habituados a usar o efeito do gadolínio em T1, porém, o gadolínio injetado na circulação numa veia periférica, ele vai alcançar a circulação intracraniana, ele vai fazer cair o sinal em T2. E aí que vai a gente surpreender
essa chegada do gadolínio no interior do sistema vascular intracraniano, e nós vamos fazer uma visualização indireta. Se eu invadir artéria e veia de um paciente, eu consigo estudar com facilidade a perfusão. Mas o que nós vamos fazer aqui com os métodos de TCRM, eu vou misturar contraste ao sangue e pegar essa chegada do meio de contraste na cavidade intracraniana, no espaço intravascular da cavidade intracraniana, e ter uma ideia indireta da quantidade de sangue que está chegando ali. Então, as imagens que nos permitiram conseguir fazer estudo muito rápido, estudo dinâmico, são as imagens ecoplanares. Elas são fundamentadas em T2. Maria, o que você está fazendo aí? Já comeu? Olha aí, tira o microfone aí, galera. Então, observe então aqui a injeção do gadolínio, apresenta ele ainda não chegando na cavidade intracraniana, essa imagem é ecoplanar T2. Ele já começa a chegar aqui, começa a ficar um pouquinho mais escuro o parênquima, e aqui ele já no ponto mais escuro, e depois ele começa a ser lavado. Se nós transformássemos isso aqui num gráfico, o gráfico teria essa configuração, no que se refere ao sinal. A chegada, a queda do sinal e depois a recuperação. A partir deste gráfico, eu consigo extrair vários números. A formação de imagem sempre, tomografia, ressonância e vários outros métodos, ele é fundamentado em matriz numérica. Então, a partir daqui eu consigo números, né? Entre o início da injeção até a área de maior queda de sinal, tempo até o pico, a chegada do meio de contraste na cavidade intracraniana, né? Eu tenho o tempo médio de trânsito. Esse triângulo vai dar uma ideia indireta do quanto de gadolínio circulou ali na cavidade intracraniana, né, no espaço intravascular intracraniano, naquele espaço de tempo. Ele vai me dar uma ideia indireta do volume sanguíneo cerebral, e volume dividido por tempo, eu tenho fluxo. Então, neste caso aqui, a perfusão por tomografia computadorizada vai ser uma visualização ao contrário do gráfico, onde eu tenho aqui um aumento da densidade dado pelo iodo que chega na vasculatura intracraniana. Então, início da injeção, 45 segundos após, e a curva tem esse desenho. Mas todas as medidas, né? Tempo até o pico, tempo médio de trânsito, CBV e o CBF. Muito bem. Então, se eu esquadrinhar todo o parênquima cerebral, eu vou obter uma matriz numérica, e a partir dessa matriz numérica eu vou utilizar ou tons de cinza ou cores. Então, ou tons de cinza ou então cores, a partir disso eu consigo obter os mapas. CBV, CBF, o tempo médio de trânsito, o tempo até o pico. Muito bem. Então, esses são os 4 mapas, né? São mapas temporais e mapas mais quantitativos. E essas são as visualizações usuais desses mapas de CBV, CBF, MTT ou TTP. Eu posso, inclusive, também avaliar as próprias curvas diretamente, não precisando do mapa. Tá? Muito bem. Então, a aplicação prática disso nas lesões isquêmicas. Então, a primeira possibilidade no infarto é eu encontrar uma área de hipoperfusão. Então, eu identifico uma área do CBF maior do que a região do infarto. Pode ser pela restrição à difusão na RM, ou CBV, ou imagem-fonte na TC. Então, nesse caso, uma obstrução da cerebral média aqui, é o nível M1. Não tem quase alteração sem contraste. Talvez uma hipodensidade aqui na ínsula, uma área pequena de infarto. Eu vendo o CBF aqui, forçando a barra, talvez aqui, nessa região. Mas não há dúvida que no MTT e no CBF a área envolvida, a área de isquemia, é muito grande. Então, isso aqui é uma clara área de penumbra. O paciente aqui, isso é uma imagem angiográfica. Muito bem, essa é a área de penumbra. Então, esse paciente aqui, se beneficia como se beneficiou bastante com a trombectomia intraarterial. Então, o caso aqui, após trombectomia,
E a ressonância aqui, ó, 2 dias depois, sem área nenhuma de infarto. Deu muita sorte essa paciente, quer dizer, azar de ter tido AVC, mas a sorte porque deu tudo certo aqui para ela, no que se refere ao tratamento, deu chance de ser tratada e foi bem sucedida. As colaterais delas ajudaram bastante no caso. Um outro paciente aqui, ó, fez um acidente vascular já internada, aparece aqui uma área de infarto, ela fez um AVC dentro do hospital, estava internada por uma outra razão, aparece uma área de hipodensidade aqui, ó, envolvendo parte do núcleo lentiforme, aqui a ínsula, talvez aqui, ó, um 8 a 10 aqui, nessa região aqui superior, eu não vejo nada aqui, talvez uma areazinha de hiperdensidade aqui nessa região. No mapa de CBV, alguma alteração pequena, mas no mapa de fluxo é uma área bem maior e no MTT é muito fácil de ser observado aqui. Então, paciente com uma penumbra, essa paciente também foi trombectomizada com sucesso, mas ainda ficou uma área infartada. Até porque na tomografia já aparecia uma área infartada, a ressonância ficou ela se manteve praticamente. Então, ok, então nesse caso aqui, ó, a imagem da tomografia computadorizada, né, uma angio-TC, demonstrando aqui essa obstrução de M1. No dia seguinte, a área do infarto, se comparando com a tomografia, permaneceu mais ou menos a mesma área, talvez ampliou um pouco mais aqui, ó, para o núcleo lentiforme. Não era bem claro a extensão da área do infarto acometendo o núcleo lentiforme. A região insular, né, era, sem dúvida, essa região mais lateral do núcleo lentiforme, sim, mas a cabeça do caudado era mais duvidosa. Provavelmente, na tomografia não aparecia. Uma segunda possibilidade no infarto é uma área de hipoperfusão igual à área da difusão, ou CBV. Então, esse paciente aqui, ó, na imagem fonte angiográfica, né, o chamado aspects, o aspects potencializado ou a difusão de cobre aqui, ó, imagem fonte, observe uma área de concentração menor de contraste intravascular aqui, correspondendo a essa área de CBV mais reduzido, e um CBF aqui também praticamente a mesma coisa, talvez um pouquinho maior, mas se tiver alguma penumbra, muito pouco aqui, né? Um paciente jovem também com afasia súbita. Então, uma área de hipoperfusão é praticamente a mesma da área do infarto. Uma terceira possibilidade no infarto é uma área de hipoperfusão menor do que a área da difusão. Sim, isso acontece. Se o fluxo estiver restaurado, mesmo aquela área já infartada, ela pode ter a sua perfusão já restaurada. Não adianta mais nada, não salva mais tecido, mas a perfusão pode ser restaurada naquela região. Então, observe aqui no detalhe, paciente com uma área de tempo até o pico, a área de CBF, uma área de difusão. Observe aqui o CBF menor do que essa área da difusão aqui. Uma quarta possibilidade no infarto é não há hipoperfusão, CBF normal. Uma quinta possibilidade no infarto, isso é hiperperfusão. É muito difícil a gente identificar isso num AVC isquêmico agudo. Muitas vezes, numa fase um pouquinho mais subaguda, é possível a gente perceber isso. Na área infartada, ocorrer uma hiperperfusão, possivelmente reativa. Mas teve um caso aqui que nós vimos um paciente com AVC hiperagudo, a perfusão apresenta aqui uma hiperemia. Veja aqui, ó, a difusão, e observem aqui, ó, um CBF aumentado, ao invés de diminuído, ele está aumentado aqui nessa região, correspondendo a uma hiperperfusão. É muito difícil a gente surpreender esse tipo de situação. Talvez infartos pequenos. Bom, então, em conclusões, né, no AVC isquêmico agudo, aí pode ser feito indiferentemente TC ou RM. O fundamental são responder aquelas perguntas, né? É infarto ou não é? Qual o tamanho da área infartada? Tem obstrução de grande artéria? E qual o status fisiológico daquele tecido lá? A TC é mais disponível, mais operacional, mais rápida. O paciente tem que ter estudo anatômico, angiográfico e perfusional.
Se o paciente tiver normal, exame normal, com isquemia aspects maior do que 7, trombólise, estão fazendo até em 4 horas e meia. Se tiver trombo, boas colaterais, trombectomia intraarterial. Então, é isso aí, gente. Perguntas aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta aí, gente? Cadê eu aqui, ó? Espera aí que eu me perdi aqui, gente. Como é que eu volto esse treco aqui? Alguém, se estiver me ouvindo aí, me dá um sinal aí, dá uma ajuda aí, que eu acho que eu saí. Ah, vamos lá aqui, ó. Bom, vamos lá, gente. Estamos continuando aqui, ó. Bom, vamos lá, gente. Dá um ok alguém aí, se estiver tudo certo, estiver ouvindo o que aconteceu aí, dá um ok alguém aí, gente. Tá tudo certo, doutor Fábio. Valeu. Tudo bem, eu me perdi aqui nos controles aqui um instantinho. Gente, alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer, que eu posso... deixa eu ver aqui no chat, aqui, ver se alguém fez alguma pergunta. Tá tudo bem? Então tá, vamos seguindo aqui, tá? Bom. Aqui, então, gente, nós iniciamos então, com a cronologia do infarto, observando aspectos de imagem ao longo do tempo. Agora fizemos uma aplicação prática, que é com relação a onde entra a trombectomia intraarterial e a trombólise venosa. Agora nós vamos dar um passo adiante, que é estudar essa divisão territorial dos infartos, nos ajuda a entender o que causou o infarto, qual a causa do infarto. Então, esse é o objetivo deste segmento da aula aqui, ó. Então, pela topografia dos infartos, a gente pode ter uma ideia indireta do que aconteceu com o paciente para que ele pudesse fazer uma obstrução arterial. Então, topografia dos infartos, nós vamos ter aqui, dividindo por territórios, né? Território carotídeo, território vértebro-basilar, são os infartos lacunares, infartos em artérias perfurantes, em território irrigados por artérias perfurantes, infartos no centro semiovais, é um subtipo dos lacunares, e infartos de zona de fronteira. Sob o ponto de vista estatístico, aqui nós temos que, de todos os infartos, nós temos que 15% deles são infartos extensos no território carotídeo, 35% são parciais, infartos lacunares 25% e no território vértebro-basilar 25%. Então, vejam que a maior parte dos AVCs isquêmicos agudos vão acabar desencadeando pequenos infartos. No número em torno de 15% ocorrerão lesões grandes e na fossa posterior, mesmo um infarto pequeno pode ser desastroso para o paciente, dependendo da localização. Nos subtipos de infarto baseado no mecanismo causal, isso nos dá uma ferramenta importante para tratar o paciente.
saber o que está causando o infarto no paciente. Então, doenças de grandes artérias em 15% dos casos, doenças de pequenas artérias em 25%, aí entra aqui hipertensão, diabetes, cardioembolismo de 15% a 27%, outras etiologias 2%, isso considerando os pacientes de uma forma global. Se nós pegarmos aqui subgrupos em jovens, o número de dissecções é muito mais frequente, e isso aqui de etiologia indeterminada ou múltipla em 35% dos casos. Então, apesar da gente tentar chegar o mais próximo possível da razão da imagem, através da imagem, da causa do infarto, muitas das vezes a gente não consegue. Nos infartos extensos, as causas mais frequentes são obstruções, né, da artéria carótida interna ou por dissecção da artéria carótida interna. Então, os infartos extensos ou infartos malignos é quando eles acometem pelo menos 2 dos 3 territórios da ACM, 2/3, mais da metade do território da cerebral média, o quadro clínico é mais grave, a mortalidade é maior, 10 a 15% de todos os infartos cerebrais. Então, esse é um caso que a paciente já perceberam, a paciente praticamente acordou, né, e teve logo um AVC, paciente em coma, um infarto extenso, muito extenso aqui, ó, pegando quase todo o hemisfério cerebral esquerdo. Um outro paciente também, ó, que pega grande parte do território da artéria cerebral anterior e uma boa parte, pelo menos a metade aqui, ó, do território da artéria cerebral média, num paciente com uma obstrução carotídea. Observe aqui um hipossinal de fluxo nessa carótida interna, cerebral anterior e média, aqui à esquerda. Observem na angiografia aqui, ó, a carótida interna direita normal e aqui a carótida interna obstruída logo após a sua emergência. Aqui as artérias vertebrais. Uma área de infarto grande aqui, ó, na obstrução da carótida interna direita, ao nível cervical. Essa cerebral anterior protegida pela anastomose da comunicante anterior, não suficiente para irrigar completamente o outro território, aqui a comunicante anterior, paciente com uma obstrução proximal. Notem no detalhe. Infartos menores, a causa é tromboembolismo e aterosclerose de grandes artérias. Então, quando infartos menores no território da artéria cerebral média, a evolução clínica ruim em poucos casos e a baixa mortalidade. Isso aqui, ó, uma área pequena de infarto no território da artéria cerebral média. Este paciente já havia apresentado infarto prévio. E aqui a gente vê a área do CBV, já restaurada a perfusão, a área de perfusão, se correlacionando aqui com a difusão, já houve uma restauração de fluxo. Nesse caso, já não se aplica mais o CBV como indicador da área de infarto, mas, no entanto, ainda tem uma área de debilidade de fluxo aqui, ó, manifesta por esse mapa temporal. Uma área de infarto aqui, não pequena, não muito pequena, pegando a metade da artéria do território da artéria cerebral média esquerda, apesar do paciente ter uma restauração de fluxo aqui, ó. Notem mais distal, se comparando o lado direito com o lado esquerdo, uma pobreza de artérias neste território mais distal da artéria cerebral média esquerda. Paciente com infarto menor, aqui nessa região da artéria cerebral média, pegando a ínsula e o opérculo frontal. Nesse outro caso, um infarto na cerebral posterior esquerda, e além disso, o paciente tem um aneurisma incidental. Observe aqui o detalhe, a cerebral posterior direita aqui bem vista, com uma área de estenose no segmento P2, e aqui a cerebral posterior ausente, obliterada completamente. Ainda tem uma aneurisminha aqui da comunicante anterior. Paciente com uma área de infarto também da cerebral posterior, os ramos perfurantes talâmicos também obstruídos geram essa área de infarto na região pulvinar, né, a área posterior aqui do tálamo, e uma ateromatose aqui da artéria vertebral e basilar. Observem. Uma área de infarto grande da paica, pegando aqui, ó, a região posterior do bulbo, né, dando uma síndrome de Wallenberg, né, com tonteira, disfasia e várias outras alterações
Infartos cardioembólicos são múltiplos infartos, né, atribuídos a trombos cardíacos ou do arco aórtico, ou se o paciente tiver uma comunicação esquerda-direita, intracardíaca, ele pode fazer cardioembolismo com tromboses em outros sítios, tipo nos membros inferiores ou na pelve. Então, o diagnóstico do AVC cardioembólico é quando os infartos acometem mais de um território diferente, seja um território, um dos dois carotídeos e o outro vértebro-basilar. Então, paciente com um infartinho aqui no território vértebro-basilar, e aqui uma lesãozinha aqui no tálamo posterior e um infartinho na região frontal alta, aqui no território carotídeo, território vértebro-basilar, infarto num paciente com trombos cardíacos. Um outro caso aqui de paciente com infartinhos cerebelares, aqui na transição ponto-mesencefálica, e um infartinho frontal, pós-CAT. Infartos lacunares são infartos menores do que 0,5 centímetros. A maioria dos pacientes são assintomáticos e a causa é doença de pequena artéria, hipertensão, diabetes, embolismo, artéria arterial também pode causar, cardioembolismo, trombose local. Vamos ver alguns casos aqui. As artérias que nutrem o tronco cerebral são artérias fininhas, artérias perfurantes, como nós vimos na quarta-feira passada. Então, isso é uma área de infarto aqui, na região lumbar, e o paciente, além disso, apresenta outros infartos lacunares em outros sítios. Paciente com doença ateromatosa, e aqui ainda tem um cistinho aracnoide. Então, um detalhe aqui daquela distribuição, a geometria dos setores, dos territórios de irrigação no tronco cerebral, né? Mesencéfalo, ponte, bulbo. Então, a identificação de uma lesão com essa geometria favorece o diagnóstico do infarto. Observe aqui uma lesão peduncular, correspondendo aqui a este território. E aqui, no caso, o paciente com uma lesão antiga, na transição ponto-mesencefálica, e uma lesão mais recente aqui à esquerda. Observem a diferença no território arterial. As artérias perfurantes que irrigam os núcleos da base, dando esse tipo de infarto aqui lacunar, uma lesãozinha pequena aqui mais cortical. Uma outra lesãozinha pequena, outra ainda aqui na ponte. No dia seguinte a lesão ampliou, é possível que isso seja uma ampliação da área de isquemia, ou então um agravamento, um novo reinfarto, é possível que isso aconteça. Uma lesãozinha talâmica numa estenose de P1. Observe no detalhe aqui da angiografia, o segmento P1, com uma estenose bem evidente, uma estenose crítica aqui. É nessa região aqui da cerebral posterior que sobem as perfurantes, que vão irrigar a região posterior do tálamo. Uma delas aí, ou algumas delas, podem ter obstruído e causado esse pequeno infarto talâmico. Infartos de zona de fronteira estão relacionados a zona de fronteira entre o território da cerebral anterior e média. Então, significa um segmento onde você tem menor proteção anastomótica. Observe, então, aqui as causas, né, se é oclusão ou severa estenose da carótida interna, cervical, ou hipotensão, ou pode ter os dois mecanismos aqui, hiperperfusão ou embolização distal. Então, essa distribuição, os infartos distribuídos nesta faixa indicam para a gente a gênese. Isso aqui é mais fácil de ver, né, quando existe uma faixa entre os territórios de irrigação da cerebral anterior e média. Aqui, mais pontilhado, se estivesse isoladamente, poderia até por um momento eu pensar na possibilidade dele ser cardioembólico. Mas nesse caso aqui, como tem essa faixa, fica mais fácil. Então, o paciente, observe a ausência do flow void na carótida interna deste lado, o paciente com uma obstrução na carótida interna direita e determinando esse infarto de zona de fronteira. O outro paciente aqui também, vejam aqui a diminuição do sinal de fluxo da cerebral média esquerda, o segmento A1,
e uma diminuição do sinal de fluxo dessa carótida interna se comparado com o outro lado. E apresenta vários infartos distribuídos de forma ordenada ao longo do território de zona de fronteira. Observe aqui no detalhe, eles mais espaçados, mas ainda assim eles guardam essa distribuição ao longo da faixa de zona de fronteira. Paciente com hipossinal de fluxo aqui ó, na artéria cerebral, na cerebral média, e aqui na carótida interna mais facilmente visibilizado, e uma obstrução da carótida interna esquerda ao nível da sua emergência. Anóxia difusa, como o cérebro é lesado todo por igual, vão ser mais realçadas na imagem as zonas de maior sensibilidade à isquemia, quais sejam a zona profunda de irrigação, a região dos núcleos da base, e a córtex. A córtex, pela alta demanda metabólica, ela é mais suscetível a ser infartada, a sofrer infarto. E os núcleos da base, a região mais profunda, elas estão mais suscetíveis à isquemia porque são territórios de irrigação terminal. O fluxo anastomótico naquela região é muito débil, né? Vejam aquela imagem que eu acabei de mostrar de ramos perfurantes. Então, é uma circulação terminal. Aonde a gente vai observar um paciente jovem, né, que fez uma liposcultura e fez uma parada cardiorrespiratória, e a gente observa aqui no T1 uma discreta hiperdensidade aqui na região cortical. Observem no FLAIR também alguma hiperdensidade cortical, mais difícil de ver. A hiperintensidade de sinal nos núcleos da base é mais evidente aqui, ó. Mas não se engane, né? O parênquima cerebral como um todo está lesado. A gente, como só não tem diferenças regionais, a gente tem mais dificuldade de fazer o diagnóstico. No paciente com uma anóxia mais tardia, ele começa, o encéfalo, a partir da anóxia difusa, ele começa a atrofiar, e aí fica mais fácil de ser observado. Uma lesão difusa na substância branca e um encéfalo atrófico no paciente não tão velho. Tá? É isso aí, gente. Nessa parte aqui, então, o foco deste segmento de aula aqui é voltado para, ao observar a distribuição dos infartos, tentar entender as causas que o levaram. Então, perguntas aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer aí no chat ou quer abrir o microfone e fazer uma pergunta, alguma coisa? Alguma coisa, gente? Algo mais? Tranquilo? Podemos seguir aqui um pouquinho? Então, hoje eu vou estender um pouquinho mais aqui. Ó, nós vamos falar sobre trombose venosa. Já conversamos aqui basicamente como, além de hipóxia difusa, falamos como obstruções arteriais. Vamos falar um pouquinho sobre trombose venosa. Houve um período em que, quando nós, para o diagnóstico, o Bebeto sabe melhor do que eu isso, quando nós abandonamos a angiografia por catéter, de quando era para fazer diagnóstico de tudo, de tumores, de hidrocefalias, etc. e tal, na época pré-TC ou nos primórdios da TC, sempre se fazia estudo arterial e venoso, e capilar, obviamente, né? Quando se fazia arteriografia por catéter. Quando entrou a imagem, a TC, e nos primórdios da RM, nós, durante algum tempo, abandonamos o estudo do sistema venoso. Nós negligenciamos o estudo do sistema venoso intracraniano. E, por muito tempo, a gente deixou de fazer diagnóstico de trombose venosa. Então, o paciente tinha cefaleia, às vezes, e ficava sem diagnóstico, e, às vezes, era muito evidente e passava pelo método de imagem. Quando nós melhoramos as imagens de tomografia e passamos a fazer estudos vasculares melhores,
voltaram a ser feitos diagnósticos de trombose venosa. Então, nós vamos fazer uma análise agora das imagens que representam as tromboses venosas, que já voltou praticamente ao dia a dia, não só do radiologista, mas como também das pessoas que trabalham em emergência, sobretudo, suspeitado o diagnóstico. Paciente com a cefaleia súbita, a chamada pior da vida, normalmente o paciente desce da emergência já com as duas possibilidades. É uma hemorragia subaracnoide ou é uma trombose venosa. Então, isso já voltou novamente a ser incorporada a doença da trombose venosa como algo corriqueiro nas emergências dos hospitais. Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma visão tridimensional, né, da anatomia do sistema venoso. Aqui as veias corticais. Esse sistema venoso aqui, ó, o sistema venoso, o seio sagital, os seios transversos, as veias anastomóticas. Aqui, a trombose venosa cerebral, então, epidemiologia, né, 5 a 10 casos por ano, a gente vê o número de casos é subdiagnosticado, causa mais de 100 causas, fatores locais, fatores sistêmicos, em 25% dos casos não se descobre a causa. Sintomatologia, dor de cabeça é o mais frequente, mas pode ser desde assintomático até um quadro mais agudo e fatal. Cefaleia presente em quase todos os casos, 95% dos casos. É um diagnóstico diferencial com hemorragia subaracnoide, um déficit focal e convulsão pode ocorrer, sobretudo quando tem a lesão do parênquima. Então, a trombose venosa ela é até relativamente bem tolerada quando o seio está pérvio, né? Quando começa a estrangular o seio trombosado e ele trombosa a veia, aí isso repercute no parênquima e aí o paciente começa a ter déficit neurológico focal. E aí as coisas podem ficar muito mais graves. Tá? Hipertensão intracraniana presente em 20 a 40% dos casos. Então, essa é a anatomia do sistema venoso, né? As folhas durais criam esses canais venosos, aqui o seio sagital superior, que se comunica na região da tórcula com os outros seios venosos, seio reto, os seios transversos, que se ligam aqui aos seios sigmoides e daí vão desaguar nos canais jugulares. Nesse trabalho aqui, fazendo uma estatística geral das tromboses venosas, o percentual de acometimento, né? Grande parte deles acometendo o seio sagital superior, um pouco menor aí nos seios transversos, mais ainda seio sigmoide, reto, menores ainda em outras estruturas venosas. Então, de características gerais da trombose venosa, na TC sem contraste, o seio venoso trombosado pode apresentar desta maneira, né? Ele encontra-se hiperdenso. A mesma analogia da artéria, a gente pode fazer para a veia também, a visualização direta do trombo no interior do seio venoso. Quando se injeta contraste, aquele trombo aparece como uma falha de enchimento. Então, cria-se na imagem axial de um seio, aqui é o caso do seio sagital superior, que cortado axialmente ele aparece um triângulo como o sinal do delta, então uma falha de enchimento no interior do delta do seio sagital cortado de forma axial. Aqui, ó, hiperdensidade do seio venoso, hiperdensidade na veia trombosada. Então, observe nesse detalhe aqui, ó, a ATC sem contraste aparece na topografia do seio transverso uma área de maior densidade, e quando eu injeto contraste, aquela área de maior densidade se corresponde a uma falha de enchimento. Esse é o clássico e é a maneira que, de forma indubitável, prova que tem uma trombose venosa. Não é a visualização pura e simples do seio venoso um pouco mais denso. Existem pitfalls para isso, mas o seio venoso mais denso, que se corresponde a uma falha de enchimento no pós-contraste, corrobora e reafirma a impressão diagnóstica de uma trombose venosa. Aqui, ó,
Na fase aguda, em 0 a 5 dias, é muito acentuada essa trombose, e o seio parece até que houve uma injeção de contraste aqui. Ó. O seio sagital superior, praticamente todo trombosado, isso é uma imagem sem contraste. Tá? Observe aqui, ó, quando se injeta contraste, aparecem as falhas de enchimento. Vejo aqui, aqui no dia 13 de maio, deixa eu voltar aqui, ó. 13 de maio, e observe aqui a imagem, alguns dias depois, a trombose já um pouco menor, né? A trombose já mais escura, da mesma maneira que o sangue se comporta em qualquer outro tecido, ele vai perdendo densidade com o tempo, não seria diferente no interior de uma estrutura vascular. Então, a trombose venosa cerebral, características gerais também, é um edema giral. Então, quando a trombose se estende para a veia trombosada faz com que aquele território que é responsável pelo escoamento apresente esse tipo de alteração. Aumenta o volume, apresenta uma hiperintensidade sinal no flare e, eventualmente, pode aparecer até mais denso na tomografia computadorizada sem ser sangramento. Neste caso aqui também, além disso, a trombose venosa pode levar ao surgimento de um sangramento. É um sangramento de menor densidade aqui. Ó. Um sangramento um pouco mais espraiado. Varia com o tempo o trombo e, dessa maneira, na ressonância magnética, a gente também, ao longo dos dias, vai passar a observar uma alteração, da mesma forma como se fosse um hematoma intracraniano. O sangramento no interior do seio venoso também ele se modifica ao longo do tempo. Então, vejam aqui as imagens T1. No início, apresenta uma trombose. Ele um pouco predomina aqui a isointensidade e depois de 6 a 15 dias predomina a hiperintensidade no T1. E a ponderação T2 na fase aguda predomina a hipointensidade na fase aguda e depois ele se torna mais hiperintenso também na fase mais subaguda tardia, representando a metahemoglobina extracelular. Muito bem. Então, observe aqui na TC sem contraste, uma trombose evidente aqui do seio transverso. Bem hiperdenso esse seio, então sugere que é uma trombose mais recente. Observe aqui na ressonância sem contraste, apresenta aqui um trombo isointenso. Após a injeção do meio de contraste, apresenta aqui uma rima bem fininha de meio de contraste margeando este trombo e a imagem de hipointensidade também em T1, uma trombose recente nesse seio transverso. Contrapartida, observem aqui, o paciente aqui no dia 13 de março, uma trombose no seio sagital superior, apresenta um trombo mais isointenso, e 5 dias depois, essa trombose aparece aqui, hiperintensa em T1. Então, na evolução, ao longo dos dias, o trombo se modificou na ressonância magnética. Aqui, a angiografia por RM, demonstrando aqui a falha de enchimento, parece até um chouriço aqui, uma linguiça, ocupando grande parte aqui do seio sagital superior. Notamos aqui o seio reto aqui pérvio completamente e a reconstrução aqui mais tridimensional, bonita, mas mais misturada aqui. Parece uma macarronada esse material aqui, essa imagem. A angio-TC aqui não tem trombose, é só para demonstrar que a gente não faz de rotina, mas uma reconstrução do sistema venoso obtida através de uma angio-TC também pode ser feita, também pode originar imagens tão boas quanto da ressonância magnética. Então, vamos ver aqui os tipos de trombose. Aqui, Então, uma trombose pode ser extensa, acometendo como todo o seio aqui, como nós já vimos agora, mas ela, no entanto, ela pode ser também fracionada. E ela pode se estender para as veias corticais. Então, utilizando uma imagem aqui, uma imagem do Néter,
onde tem aqui as folhas durais que formam o seio venoso, né? A lâmina dural externa e aqui interna, formando esse canal aqui endotelizado, o seio venoso. Então, a trombose no seio venoso ela se estende para a veia e determina aqui um edema na região giral, acometendo sobretudo a córtex. Então, esse edema giral discreto, e aqui até uma lesão expansiva, simulando aqui um tumor, ou então um infarto arterial aqui, ó. Isso é um diagnóstico diferencial bem difícil com o infarto arterial. Tá? Na maioria das vezes, essas lesões são reversíveis. Tá? Aqui, ó, um autor ele descreveu aqui uma categorização dessa trombose venosa que não pegou. Ninguém faz isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui, usar, mas existe. Tá? Então, paciente com trombose venosa com relação à lesão parenquimatosa, o tipo 1 se anormalidade, tipo 2 hipersinal em T2, tipo 3 com realce pós-contraste, tipo 4 se tiver hemorragia. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém usar essa classificação. Aqui é interessante a trombose venosa profunda. Tá? Aqui os infartos são as lesões com alto sinal na difusão e baixo sinal na DC. Então, o paciente fez uma trombose aqui de seio reto e apresentou esses infartos na região do estálamo. Então, quando o paciente restringe difusão, é possível que no meio daquela área de edema haja também uma área de infarto venoso. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Quando eu injeto contraste, como há uma obstrução ao escoamento natural através do seio venoso, o sangue, para sair da cavidade intracraniana, ele encontra uma via anastomótica através do sistema periférico. Então, os vasos durais ficam engurgitados e a dura também engurgita. Então, ela fica bastante impregnada aqui, espessa, porque ela está fazendo o retorno venoso desse paciente, uma vez que há uma trombose aqui no seio sagital superior. Veias profundas também ficam engurgitadas para desviar o sangue do sistema venoso periférico para o sistema venoso profundo. Quando o paciente tem uma trombose de seio e de veia, eventualmente ele pode, a pressão aumentada subitamente pode causar uma ruptura vascular e o paciente fazer uma hemorragia naquele leito que está sobre hipertensão venosa. Então, observe aqui no detalhe umas áreas de edema geral, aqui nessa região parietal, aqui frontoparietal, próximo ao sulco central, e observe uma área de hemorragia na região aqui, ó, parieto-occipital. Uma área de hemorragia extensa. Esse é um detalhe interessante, né? Apesar de ser um quadro agudo, os hematomas eles são peculiares. Quando assume esse aspecto, a gente pensa como primeira possibilidade diagnóstica uma trombose venosa. É uma hemorragia, sim, mas é um hematoma diferente. Ele é bem homogêneo, mas ele é esmaecido, como se fosse um hematoma já de passado alguns dias. Quando acontece esse tipo de imagem, a gente suspeita fortemente de uma trombose venosa como causa dessa hemorragia. Então, observem como ele se comporta na ressonância, relativamente isointenso em T2, aqui levemente hiperintenso, mais para isointenso em T1 também. Tipos de trombose venosa cerebral. São esses três tipos: trombose de seio venoso, trombose venosa profunda e trombose de veia cortical. Vamos começando aqui com a trombose de seio venoso. A oclusão do seio pode ser bem tolerada. Quando pega as veias é que realmente surgem problemas, né? Da lesão parenquimatosa, surge hemorragia. É o paciente que apresenta sinal neurológico focal quando o infarto se estende para as veias corticais, e aí isso afeta o parênquima, e aí o quadro clínico fica mais florido. Então, o paciente com a trombose extensa de seio sagital superior, uma área de edema geral aqui na região frontal, observe na TC pós-contraste, a falha de enchimento, e a imagem do delta observada na ressonância magnética sem contraste. Após a injeção do contraste, obviamente já era hiperintenso, fica tudo hiperintenso. O seio venoso que margeia ainda, que ainda está pérvio ao redor do trombo, e o próprio trombo em si.
A imagem aqui, ó, esse tipo de lesão temporal com paciente com quadro agudo é sempre para suspeitar de trombose venosa. Tá? Essas lesões expansivas temporais aqui sempre entram no diagnóstico de trombose venosa. É muito frequente a trombose de seio transverso levar a uma alteração parenquimatosa no lobo temporal. Como foi esse caso aqui do paciente, né? Ele apresenta aqui uma trombose de seio transverso e aqui uma lesão parenquimatosa mais extensa. Vejam aqui no caso a imagem da falha de enchimento na imagem fonte da angiografia por ressonância magnética. Aqui uma área de edema que vai fazer diagnóstico diferencial com qualquer lesão expansiva aqui no lobo temporal. Isso aqui também faz diagnóstico diferencial com infarto arterial e, no caso, o paciente apresentando uma trombose venosa. Observe aqui no detalhe da angiografia venosa a trombose do seio transverso. Não só do seio transverso, mas ela se estendendo aqui, ó, para o seio sigmoide, e aqui não aparece nem a veia jugular. Trombose venosa profunda é a trombose das veias cerebrais internas e, eventualmente, das veias de Galeno. Mais de 80% evolui sem sequelas. Então, nesse caso aqui, ó, o padrão arterial ele é muito fácil de ser visto, mas, no entanto, o padrão de distribuição territorial venosa ele não é muito obediente. Tem tantas variações venosas que é muito difícil que uma lesão venosa obedeça exatamente um padrão arterial, um padrão territorial bem definido. Muita variação anatômica no sistema venoso, muito sistema de drenagem alternativo. Então, nesse caso aqui, ó, as áreas talâmicas elas têm um sistema de escoamento feito por essas veias cerebrais profundas. E quando elas estão obstruídas, quando a veia de Galeno, essas veias corticais cerebrais profundas se dirigem para a veia de Galeno e daí ao seio reto. A veia de Galeno está aqui, aqui é o seio reto. Quando elas obstruem, causa essas lesões talâmicas aqui. Muito bem, observe aqui o paciente no T2, o hipersinal aqui no estálamo, mais à esquerda. Isso faz diagnóstico diferencial com infarto arterial e outras lesões, né? Mas faz de outra doença vascular o infarto arterial. Existem variações anatômicas que fazem com que os tálamos sejam irrigados por uma artéria única. E aí, então, com isso, quando essa artéria única oblitera, então, ambos os infartos, ambos os tálamos são infartados, é a variante anatômica de Percheron. Os angiografistas adoram esse tipo de variação anatômica, que é muito clássico, né, na história da angiografia. Então, aparece aqui no FLAIR, na imagem T2. Nesse caso aqui, ó, o que leva a você desconfiar de um diagnóstico de infarto arterial para esses dois tálamos é o envolvimento dos núcleos da base. Uma vez que os tálamos, a região anterior dos tálamos já tem uma irrigação diferente da região posterior. E os núcleos da base aqui mais ainda, né? Os núcleos da base são irrigados por ramos do território carotídeo, e, assim como a região anterior do tálamo, e a região posterior talâmica já é território vértebro-basilar. Então, a concomitância aqui faz com que a gente pense no diagnóstico alternativo ao invés de uma lesão arterial. Vejam a imagem ponderada em T1, antes e após contraste. Isso é um paciente com uma trombose aqui de seio reto. Trombose de seio reto, observem na imagem da ressonância magnética sem contraste, uma hiperintensidade de sinal no interior do seio reto, lesões venosas determinando um acometimento talâmico dos núcleos da base. Trombose de veia cerebral superficial, usualmente evoluiu sem sequela, na metade dos casos a trombose pode progredir. Então, seria isso aqui, ó, essa evolução. Sobretudo as veias anastomóticas, aqui veia de Trolar, veia de Labé. Observe aqui a veia de Trolar acometida. E aqui, quando existe uma veia cortical trombosada, o parênquima pelo qual tem essa veia como via preferencial de escoamento, ele vai sofrer.
Observe aqui nessa região, nessas imagens, a hiperdensidade no seio sagital superior, aqui aparecendo a hiperintensidade no T1. As imagens no plano coronal também demonstrando aqui, ó, observem a hiperintensidade T1 no seio sagital superior. E aqui, ó, na imagem T2 gradiente, se na época houvesse o SWI ou o SWAN, se nós fizéssemos aqui, isso aparecer mais bonito ainda, mas aparece aqui, ó, no gradiente, no T2 estrela, a trombose nessa veia cortical na topografia da veia vitrolar. E o acometimento do parênquima cerebral adjacente àquela veia trombosada. Então, algumas armadilhas na interpretação das imagens. Primeiro, a hipoplasia ou agenesia de seio. A gente não vê um pedaço do seio, sobretudo seio transverso, a gente fica na dúvida se aquilo ali representa uma variação anatômica ou uma trombose. Então, isso é a primeira casca de banana aqui, ó. Seria isso aqui, ó. São dois casos distintos, né, em que eu não vejo seio transverso, de um lado e de outro. Parece aqui, versus isso aqui também não estou vendo seio transverso. Quando eu faço as imagens, nas imagens fontes da angiografia, aqui nesse caso a angiografia por RM, aparece aqui, ó, o paciente tem o seio transverso, só que ele está completamente obliterado. Então, nas imagens da reconstrução angiográfica, eu posso ter essa dúvida, mas quando eu analiso as imagens fontes da angiografia, essa dúvida desaparece. Eu vou conseguir identificar nas imagens fontes da angiografia o seio e o trombo naquele local. Se fosse só uma variação anatômica, eu não veria nada naquela região. Uma outra armadilha aqui é a implantação alta da tórcula simulando o sinal do delta. Outro tombo que a gente leva aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu vejo na tomografia computadorizada, na ressonância é mais difícil, não acontece, muito difícil acontecer isso na ressonância, mas aparece esse tipo de imagem aqui, ó. Quando chega na região da tórcula, aparece essa imagem aqui que dá a impressão de ser o sinal do delta, que tem uma falha de enchimento. O que acontece é isso, uma tórcula mais alta, aparece um V pronunciado aqui, ó, e o corte, quando ocorre neste Vzinho aqui, ó, da tórcula, forma essa imagem que simula o sinal do delta. E como é que eu saio dessa armadilha aqui? É não observar ao longo do seio nenhum outro ponto de falha de enchimento. Ele é localizado. Se estiver exclusivamente aqui na tórcula, aquilo não é uma trombose, é uma tórcula um pouquinho mais alta, ou um V mais acentuado na tórcula. Uma outra armadilha aqui, ó. Paciente desidratado ou polissistêmico tem seios venosos mais densos do que o habitual. Isso é muito frequente de acontecer. A gente faz tomografia sem contraste, de forma extremamente frequente na emergência. Paciente ambulatorial a gente costuma injetar mais, mas na emergência a gente faz TC sem contraste e muitas vezes aparece ali uma hiperdensidade que a gente acha que seja trombose. Então, tomar cuidado com isso, que às vezes pode enganar. Paciente desidratado, sobretudo, pode ter seio mais denso que o habitual. Como é que você sai dessa armadilha? Injetando contraste. Se você acha que o paciente tem uma trombose venosa, é melhor você injetar contraste e acabar com essa dúvida, tá? E da RM, seios venosos com fluxo mais lento, simula um trombo na RM. Como é que sai dessa armadilha aqui na ressonância magnética? É que as imagens suspeitas por ter fluxo mais lento em seio venoso, elas vão aparecer somente em algumas sequências, não vai permanecer igual em todas as séries. É a maneira como sai dessa armadilha aqui, ó. Causa frequente de tombo, isso aqui também que a gente leva. Então, na fase pós-contraste, tem que aparecer a falha de enchimento. Se o trombo for de verdade, ele se comportará como tal em todas as sequências na ressonância magnética. Uma outra armadilha na interpretação é granulação aracnoide, pode ser interpretada como trombo. Gente, isso é fato já, isso é casca de banana forte aí. Eu já vi algumas pessoas serem anticoaguladas por causa de granulação aracnoide. Então, ó, granulação aracnoide é uma bolinha ou ovalada, isoladinha, no seio transverso ela é mais frequente. E como é que eu não confundo a granulação aracnoide com trombo? A granulação aracnoide é um saquinho de líquor
Então, ela se comporta como líquor em todas as séries. Brilha no T2, pretinha no T1. É isso aí. Então, bom, gente, já avançamos aqui bastante. Hoje avancei um pouquinho mais aqui, ó. Perguntas a respeito. Ô, Fábio, Ô, Bebeto. o que eu achei bacana é que você deixou bem claro que a trombose da veia é muito mais grave que a trombose do seio, né? Sem dúvida alguma. O parênquima sofre mais, né, Bebeto? Se o seio trombosar todo e a veia fizer a colateral, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Outra coisa que você falou que eu gostei, que eu penso isso também, é que uma grande parte dos pacientes que fazem trombose de seio se resolve sozinho, sem ir no hospital nem nada. Uma dor de cabeça desgraçada, fica uma semana em casa, dor de cabeça e volta sozinho. O paciente que a gente faz diagnóstico é o que faz convulsão, ou então o gente melhor poder aquisitivo que vai procurar a emergência do hospital privado e tal, que ele faz diagnóstico. Então, esses dados, acho que você colocou muito bem. Isso aí é uma coisa que eu sempre friso também. Parabéns. Essa aula está muito bacana. Valeu, gente. E aí, perguntas aí, gente? Pode escrever no chat aí, se alguém quiser aí, não quiser falar, tal coisa. Então, a Janela perguntou o seguinte, como é que diferenciar um trombo em seio com fluxo lento na RM? Então, se houver o fake, quer dizer, o fluxo lento, ele vai aparecer, vai simular um trombo em uma ou outra sequência na RM. Se for um trombo verdadeiro, você vai ver uma alteração local em todas as séries da RM, permanente naquele local ali. Se for fake, se for só um fluxo mais lento, você vai ver numa série, mas na outra série já aparece ele completamente perto. Tá, Janela? Mais alguma pergunta aí, gente? Não? Vamos fazer que nem leilão aí, gente. Ó, dole uma, dole duas, dole três, hein, gente? Então, gente, um prazer foi estar com vocês aqui, tá? Boa noite a todos. Cuidem-se bem, se protejam, tá? Vamos indo aí. Um dia de cada vez, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Um abraço, Bebeto. Eu que te agradeço, querido. Um abraço a você.